Muy buenos días. Mi nombre es José Roberto Ferreira. Yo les voy a hablar a pedido de los coordinadores del curso de formación de formadores en atención primaria de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema de la integración de los servicios en la educación médica orientados a la atención primaria. En primer lugar, tengo que disculparme por el maltrato que voy a dar al idioma de ustedes. En realidad, yo lo que hablo es una mezcla que aquí llamo de portuñol. Espero que puedan comprender. Para empezar, quiero traer a consideración de ustedes un evento, una divulgación que fue hecha hace 50 años por el Dr. Kerr White, um médico canadense, que hizo um estudo em 9 países sobre a utilização dos serviços de saúde. E a partir desse estudo, desenvolveu o que ele chamou de um diagrama em cubo, que ele chamou de ecologia da atenção de saúde. Não sei se sale na película a figura, pero na figura deste cubo, ele indicava que, estatisticamente, em uma população de 1000 pessoas, num período de um ano, 300 não tiveram queixas a respeito de sua saúde. 700 procuraram algum tipo de atenção médica. 100 internaram-se em algum hospital general e 10 foram referidos a um hospital universitário de nível terciário. Isso nos indica que 85% das pessoas eventualmente resolveram seus problemas com atenção primária. E somente 1% necessitaram cuidados especializados em um hospital terciário. Lo grave em tudo isto, quando aplicado ao contexto da educação médica, é de que, em geral, sobre este 1% se desenvolve o processo de enseñança e aprendizagem em medicina ao interior de um hospital universitário. Esta evidência, de hecho, ha sido pouco divulgada, sobretudo em tempos mais recentes, quizá por o sentido de alguma negatividade que poderia referir ao desenvolvimento das especialidades. Quando, em realidade, eu creio que não é assim. Na realidade, os especialistas, representando o 1%, ou quizá incluso por cuidar apenas de 1% da patologia, constituem realmente figuras exponenciais importantes nesse contexto, porque demandam toda a utilização de uma tecnologia muito mais elaborada. Sin embargo, é reconhecido também que os melhores especialistas são justamente aqueles que demonstraram também um maior domínio da medicina general. Assim que uma formação básica centrada mais na medicina general poderia permitir, a nível de pós-grado, um desenvolvimento da especialidade também de melhor qualidade. A diferença para a enseñança de lo que ocorre em uma prática ambulatorial e de lo que ocorre no hospital universitário está marcada fundamentalmente por la possibilidade, no diagnóstico de atenção primária e no campo de atenção primária no ambulatório, a demanda de um exercício diagnóstico completo, enquanto que no ambiente hospitalar, no hospital terciário, o que normalmente ocorre é que os doentes têm já um rótulo diagnóstico. É comum ouvimos falar a úlcera gástrica da cama número 5 ou o hipertiroidismo do quarto 15. Assim que se perde muito de lo que é a descoberta e a análise do exercício diagnóstico em si. Obviamente, además disso, no contexto comunitário, há todo um relacionamento com a família, com a comunidade, com os aspectos sociais que involucram todo o problema de saúde e de enfermidade.
Ao largo desses 50 anos, e durante esse período, a mim pessoalmente me tocou estar por 30 anos na Organização Pan-Americana de la Salud, justamente a cargo do desenvolvimento de recursos humanos, especialmente da educação médica. Houve uma intensa atividade promocional enquanto à possibilidade de uma reorientação da prática da educação médica. Reorientação essa centrada justamente nesse aspecto de levarmos, durante a etapa de pré-grado, uma orientação muito mais centrada na realidade da comunidade, na medicina primária, na atenção primária, do que propriamente na especialização que poderia quedar-se para o nível de pós-grado. Solo na OPS hemos tenido seguramente mais de 1000 eventos promocionais defendendo esta ideia de câmbio, esta reorientação da enseñança. Já a medicina preventiva e social, que havia surgido e desenvolvido na década de 50, já venia promovendo de alguma forma esse aspecto. Sin embargo, era uma promoção aislada a um departamento específico, não involucrava a escola como um todo. Incluso, como broma, em algum momento dissemos que enquanto a medicina preventiva desenvolvia seu piquenique e no pátio das escolas, os clínicos especializados faziam seu banquete nos auditórios e nos anfiteatros dos hospitais universitários. Entre as iniciativas que promoveram esse tipo de inovação, da reorientação da enseñança, estão, vou citar algumas apenas, a criação dos CLATES, os Centros Latino-Americanos de Tecnologia Educacional e Saúde. Criamos um em Rio de Janeiro e outro em México, e na Universidade Autônoma de México. E por esses dois núcleos han passado perto de 2000 professores recebendo orientação e capacitação muito relacionada, obviamente, a essa reorientação da formação. Igualmente, os talleres de educação em ciência da saúde, que realizamos em Washington, sobretudo na década de 70, a los quais invitávamos decanos de escolas de toda a América Latina para, durante um período que variou de 1 mês a 3 meses, desenvolver um exercício de ajuste da orientação da enseñança que praticavam em suas próprias escolas. Os laboratórios de relações humanas e educação médica, uma atividade que foi promovida por o Dr. Edward Bridge e absorvida e adotada pela Organização Pan-Americana da Saúde e divulgada e realizada em todos os países de América Latina. Também por essa atividade han passado mais de 2000 professores em toda a região. Os comitês de livros de texto, todos eles analisando a problemática da enseñança e aprendizagem em medicina, pero com muita ênfase justamente na promoção deste câmbio. As conferências de educação médica, que se realizavam cada 2 anos a nível latino-americano, incluso a nível pan-americano depois e a nível mundial, como é o caso da Conferência de Edimburgo. Incluso para a Conferência de Edimburgo, fizemos uma promoção prévia a nível da América Latina, reunindo 3 sub-reuniões em distintos países da região, para desenvolver a posição latino-americana em relação à promoção deste câmbio, desta reorientação da formação. E este material foi levado a Edimburgo, desde logo com um planteamento muito claro, pero que no debate mundial com todos os países, praticamente ele foi absorvido por el discurso dos países desenvolvidos e pouco se quedou de lo que seria o planteio de uma reorientação curricular. Además disso, obviamente, hemos tenido reuniões do mais variado tipo, seminários, grupos de trabalho, uma infinidade de publicações. Um processo promocional intenso, pero com um detalhe, sempre promovido a partir da academia. A ideia era que a academia, a faculdade de medicina, a universidade, promovera de alguma forma um acercamento aos serviços para que isto pudesse ser utilizado e na prática dos estudantes. Desde logo, de tudo isso, há um resultado que são mais frustrações que êxitos. Entre as frustrações,
estavam dadas fundamentalmente, primeiro, pela resistência dos próprios professores, sobretudo os professores de áreas mais especializadas, que não creiam que seria necessário, pelo menos naquela etapa de desenvolvimento, uma concentração maior na atenção primária. Mas, por outro lado, também um rechaço do personal do serviço. Com frequência, oímos de que os alunos, ao estar presentes nos centros de saúde e nos ambulatórios, representavam um estorvo para a rotina assistencial. Assim que isso levou a que, com relativa frequência, havia dificuldade em realmente implantação da reorientação que estavam buscando. Ao final da década de 80, introduzimos uma metodologia que chamamos naquela época de análise prospectivo. Basicamente era constituída por 43 indicadores que permitiam o diagnóstico e o acompanhamento do câmbio que se queria produzir. Desde logo, 43 indicadores abria um leque muito amplo e difícil de concentração. Por isso, concentramos fundamentalmente em los 3 parâmetros relacionados à formação docente. E esses parâmetros eram a reorientação do conteúdo teórico da enseñança, reorientação essa que incluía uma visão integral do determinante de saúde e da enfermidade e uma articulação biológico-social mais ampla. Um segundo parâmetro, a diversificação dos cenários de prática, com ênfase em la integração com os serviços e com a participação em la atenção primária. E um terceiro parâmetro relativo à abordagem pedagógico ativo, que incluía não só a utilização de mecanismos de problematização, como também a análise crítica da prática propriamente dita. Esses mesmos, desde logo, isso foi aplicado em toda a América Latina, essa metodologia, e nos serviu como diagnóstico de situação, demonstrando que todavia estávamos lejos de alcançar uma maior articulação, uma maior integração docente-assistencial, como chamávamos naquela época, pero tuvo um resultado pobre todavia enquanto à promoção do câmbio que estávamos buscando. Muito mais recentemente, já agora na década de 2000, realizamos em Brasil a experiência com o Ministério de Saúde, com 2 programas, o ProMed e o ProSaúde. O ProMed inicialmente estava orientado fundamentalmente às faculdades de medicina e mais adiante, 2 anos depois, passamos ao ProSaúde, que incluía as faculdades de medicina, de enfermeria e de odontologia. O motivo dessas 3, fundamentalmente, era de que as 3 profissões eram as que estavam incorporadas no programa de saúde da família, ao qual necessitávamos dar mais ênfase à atividade de atenção primária. O ProSaúde foi aplicado em um número bastante grande de escolas. Em realidade, se ofereceu a possibilidade de que optassem as mesmas escolas por ingressar no programa. E o resultado foi bastante satisfatório, aunque pouco mais que 50% das escolas participantes realmente lograram uma maior articulação com o serviço. Todavia, observamos algum grado de rechaço e, sobretudo, rechaço à hora do personal do serviço, que seguia insistindo que os alunos em instalações relativamente pobres, que às vezes não permitiam absorver um maior número de pessoas, os alunos representavam um estorbo à atividade assistencial. O Ministério da Saúde não se satisfez com isso em absoluto e logo depois agregou alguns programas adicionais. Um se chamou PET Saúde e outro Telesaúde. O Telesaúde oferecendo possibilidades de intercâmbio por comunicação do centro do Ministério, propriamente dito, com a periferia, tratando de, com isso, criar a oportunidade de diálogo, de consulta, interconsulta entre áreas mais sofisticadas, mais especializadas e a própria periferia para a solução de problemas que às vezes demandavam maior complexidade. E o PET Saúde, tendo como meta a maior integração do serviço propriamente dito em atividade docente.
Para isso, incluso, se propuso, a través del PET-Salud, la incorporación de los profesionales del servicio como preceptores de los alumnos que estavam praticando nesses centros de saúde, ambulatórios, etc. O resultado foi surpreendente. Há como 3 ou 4 semanas me tocou revisar 330 relatos do primeiro ano de funcionamento desse programa integrado do PET-Salud com o ProSalud. E realmente, praticamente se encontra uma unanimidade na introdução do câmbio, da reorientação que estavam buscando quanto a participação, quanto a concentração da aprendizagem em um ambiente de atenção primária. É interessante agora que, extrapolando essa experiência recente, há algumas das vivências que hemos tenido no passado, quizá seja possível entender melhor as dificuldades que havíamos encontrado e o porquê, em alguns casos, foi possível obter êxito quando, na grande maioria, havia grandes dificuldades de avanço. E isso pode orientá-los, incluso, quanto a medidas futuras a serem desenvolvidas. Entre os projetos exitosos do passado, a mim, pessoalmente, me tocou participar da criação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, no final da década de 60, e por um período de 6 anos acompanhamos esse processo, em que introduzimos, teníamos a liberdade, dentro de uma capital nova que se estava construindo, uma liberdade de inovar, e construímos um currículo em que a etapa básica era fundamentalmente desenvolvida a nível laboratorial, centrada nos sistemas orgânicos e nos mecanismos de agressão e defesa. E logo, os alunos já no terceiro, quarto ano passavam a um hospital comunitário em uma cidade satélite, periférica, Brasília, e na qual trabalhavam diretamente no laboratório, atendendo os pacientes, por supuesto com supervisão do personal da unidade, e praticamente só tinham contato com o enfermo acamado quando os enfermos que estavam sendo atendidos no laboratório necessitavam, por algum motivo, uma internação. Aí eles acompanhavam e seguiam na medicina, eventualmente de maior complexidade. Hoje podemos dizer que aí não se observou o estorbo esse que comentávamos, entre outras coisas porque o hospital esse comunitário a que me referia foi um hospital absolutamente novo, que foi entregado a nós outros da Faculdade de Medicina para seu manejo completo. Todo o personal que atuava no hospital era o personal da universidade, assim que praticamente houve uma articulação perfeita, total, em que não havia a situação de professores de um lado e personal assistente do outro. Era todo uma só coisa, o que permitiu realmente um funcionamento bastante satisfatório. Posteriormente, me tocou participar da criação da Faculdade de Ciências da Saúde na República dos Camarões, em Yaoundé, em África, e reproduzimos, de certa forma, o mesmo modelo. É interessante que o país, esse Camarões, era uma ex-colônia francesa e, por supuesto, os franceses reagiram um pouco à inovação que se estava querendo introduzir. Mas, surpreendentemente, apesar da diferença cultural que pudera haver entre África e Brasil, houve uma muito boa aceitação das autoridades locais e o programa funcionou e tivemos a oportunidade de voltar a Camerún anos depois e o funcionamento foi bastante satisfatório. Igualmente, participamos, poucos anos depois, em la criação da unidade de saúde, do núcleo de saúde da unidade Xochimilco, na Universidade Autônoma Metropolitana de México. Aí, o currículo foi um currículo bastante diferente, sobretudo a parte básica. Sin embargo, se logrou implantar também, desde um princípio, uma articulação muito ampla com o serviço local, que era na periferia da cidade de México, nesse local denominado Xochimilco. Isso nos demonstra, então, que, quizá, o que ocorreu, e nesses 3 casos,
é de que os responsáveis pelo sistema assistencial eram os mesmos que estavam impartindo a docência e, por lo tanto, não houve este questionamento entre os dois grupos, e sim uma articulação perfeita e a possibilidade de integrar a los alunos no processo assistencial. Pero lo mismo podemos ver em Cuba, com o desenvolvimento da medicina de família, por vários anos em todo o país, um sucesso absoluto enquanto à implantação da atenção primária, basado no hecho de que a educação médica em Cuba está subordinada ao Ministério de Saúde e não ao Ministério da Educação. Então, realmente, outra vez, foi muito fácil poder trabalhar com a mesma gente, impartindo a docência ou realizando a assistência à população. E com isso, desenvolver um programa de atenção primária de altíssima qualidade. Isso tudo nos leva a considerar, já terminando, que a integração docente assistencial, que falamos por muitos e muitos anos, não poderia de forma alguma ser uma atividade promovida exclusivamente desde a academia para o serviço. O importante é que pudéssemos falar já não mais só de uma eventual articulação, mas de uma real parceria com a incorporação dos profissionais do serviço e no processo de ensinança e aprendizagem, incluso participando do processo decisório e acompanhando os alunos em toda a atividade de atenção primária que estivessem realizando. Espero que tenham podido seguir meu planteamento e entender meu malo portunhol e agradeço pela atenção. Muitas graças.